Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. ARS Câmera, um investimento para toda a vida. Um ótimo sábado para você, seja bem-vindo ao nosso Mais Casa de hoje. Iniciamos a nossa edição hoje fugindo do convencional residencial. Nós temos uma casa aqui, mas que foi completamente transformada, se transformou em um escritório belíssimo. Na edição de hoje tem várias ideias para você replicar, seja no projeto comercial ou residencial. Quem conta mais daqui a pouquinho é a arquiteta Suciane Cardoso. Temos mais dos empreendimentos imobiliários no litoral com a ARS Câmera. E ainda as dicas da Produtel, dessa vez iluminação para condomínios. Daqui a pouquinho quem conta mais para vocês é a Light Designer Mirentelli. Hoje nós vamos falar sobre transformação, por isso que nós convidamos a Suciane Cardoso, ela que é arquiteta. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Suciane. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, estar aqui no programa para falar de mais um projeto. E hoje a gente vai surpreender o pessoal de casa, então. Exatamente, esse projeto realmente a palavra é transformação. Ele é uma reforma, né? Então, é uma residência que foi totalmente transformada e vocês vão ver aí o resultado desse projeto que ficou incrível. E já aproveitando, começando na fachada, aqui temos algumas fotos mostrando o antes dessa casa e o depois. Às vezes o pessoal vai comprar um imóvel, não consegue visualizar o potencial que tem naquele espaço. Aqui é um belo exemplo, no centro de Foz do Iguaçu, bem localizado. Como que era a fachada antes e o que foi feito agora? Então, aqui era um outro estabelecimento que tinha uma função completamente diferente desse espaço, né? Era uma casa antiga, porém com uma estrutura muito boa, né? Isso a gente preservou, mas a fachada foi mudada completamente. A gente internamente tirou algumas paredes que foram fundamentais para conseguir a funcionalidade dos espaços, ampliar alguns espaços lá dentro, né? E ela era uma casa assim que estava condenada no sentido estético, não de estrutura, mas no sentido estético, não tinha nada a se aproveitar. Então a gente realmente fez totalmente uma transformação, né? Mexendo na volumetria, trazendo revestimentos mais nobres, escondendo a cobertura, né? E daí chegando nesse resultado super moderno. E hoje um projeto comercial com várias ideias para o pessoal aproveitar em casa também, já começando aqui pela parte do muro, as escolhas que foi feito para embelezar ainda mais logo a fachada aqui que nós temos. Exatamente, o muro envidraçado ele é uma solução muito bacana, tanto para um espaço comercial como um espaço residencial, porque você traz, né, essa fachada da residência, da edificação comercial para quem está passando na rua, né? Então realmente é uma solução bem interessante e que a gente conseguiu um resultado bacana aqui também. Traz toda uma leveza. E a escolha dos vidros também. Hoje, nesse aspecto mais moderno, em vez de só o vidro tradicional, temos algumas possibilidades também. Sim, aqui a gente trabalhou com vidro espelhado, né? Ele dá uma certa privacidade também. Então, também é uma escolha bem bacana e que traz essa sofisticação também, né? O espelhamento, ele traz uma sofisticação também para a fachada. E aproveitando as ideias para o pessoal também, muitas vezes tem um espaço, quer aproveitar a luz natural, mas não sabe como fazer para não entrar chuva, poder colocar algum móvel embaixo. Aqui a gente tem uma solução também bem bacana. Exatamente. Aqui na parte lateral da casa existiam duas volumetrias, né? Então a gente uniu com uma cobertura metálica envidraçada e ali se criou um espaço, um lounge, né? Que numa residência pode ser um espaço para receber, né, os convidados, fazer uma confraternização, e aqui no caso é para confraternização dos funcionários da empresa. Agora nós vamos às dicas para o interior e por aqui o projeto também mudou completamente e já perceberam que é um espaço rico em detalhes. Como que foi trabalhado tudo isso aqui dentro?
Então, a proposta e o conceito desse projeto foi trazer do externo para o interno os materiais que foram aplicados. Então, o porcelanato preto, nobre, remetendo ao mármore, ele entra, né, para dentro do espaço, que aqui no caso é a recepção, né, compondo com esse painel ripado em madeira, onde tem essa iluminação mais quente, que é amarelada, né, mais aconchegante, e daí quebrando, né, com o piso mais cinza, com as persianas num tom mais claro e o próprio mobiliário. Então esse equilíbrio, né, de cores e de formas, trazendo esse aconchego para esses espaços internos, né, e remetendo sempre ao espaço externo também. E como ficou maravilhoso, a gente às vezes fica pensando, um projeto comercial, mas dá para absorver muitas ideias. Um belo exemplo é a parte da bancada aqui da recepção. Se enquadraria em qual ambiente em casa também, Suciane? Essa bancada aqui, ela foi feita no granito, né, no preto São Gabriel, que é um material que a gente usa muito, tanto em área gourmet como em cozinha. Aqui a gente veio com um acabamento diferenciado um pouco do convencional, que é o acabamento escovado. Ele dá esse ar um pouco mais rústico, né, mas dá totalmente para usar dentro do espaço externo nessas áreas onde a gente precisa ter uma coisa sofisticada, porém que tenha uma manutenção prática, né? E o estilo da iluminação aqui também é um estilo mais moderno. A gente comentou que ganhou alguns anos, né? Rejuvenesceu aqui esse projeto, de certa forma, tudo por aqui também lembra, né, esse aspecto mais atual, mais contemporâneo? Com toda certeza. O projeto luminotécnico faz toda a diferença, né? Tanto na residência quanto no espaço comercial, ele é a cereja do bolo, né? E aqui a gente veio com essas luminárias nessa pegada mais moderna, no preto, né, que tem se usado muito, né? Então vocês vão observar em todos os espaços que elas entram dando essa sofisticação e modernidade para os espaços. E agora a gente continua aqui o nosso tour conferindo mais dos espaços. Onde nós estamos agora? Agora a gente está na sala do departamento de locação da empresa, né? Então aqui a gente já trouxe para a questão dos mobiliários um estilo um pouquinho mais contemporâneo, não tão moderno quanto a recepção. Então a gente trouxe a madeira com esse cinza mais escuro, que é super aconchegante, né? Para esse espaço, as luminárias já na pegada mais moderna, para seguir a linha da empresa. E é uma combinação linda de cores que nós temos aqui também. Às vezes o pessoal fica em dúvida, né? Que cor que eu coloco em um escritório? Olha só que elegante que ficou. E tem outras dicas por aqui também, né, Suciane? Pensando em espaços funcionais. Hoje falando sobre reforma, transformação, tem segredo aqui nessa estrutura? Exatamente. Aqui para a gente conseguir, né, por exemplo, essas mesas aqui no centro do espaço, então a gente precisa prever toda a fiação vindo pelo piso para abastecer esses computadores, né? Então essa solução é bem bacana quando você quer ter uma mesa mais centralizada, por exemplo, num home office, né? Então a gente precisa prever toda essa infraestrutura para chegar nesse resultado e não ter aqueles fios espalhados pela casa inteira. Por isso da importância, né? Vai reformar, já associa o projeto de interiores, tudo unificado, economiza dinheiro depois também, né? Não precisa ficar pensando em algo que vai ficar às vezes uma gambiarra ali, um fio aparecendo, nada disso por aqui. Exatamente. O projeto de interiores, ele vai além dos móveis, né? Ele começa muito antes, que é nessa parte da infraestrutura. Ela vem suprindo toda a necessidade do mobiliário para a gente não ter esses imprevistos lá na frente. E por aqui uma persiana também preta, uma cor mais ousada, é uma forma de esconder um pouco dessa parede tão branca, não deixar tudo bem clarinho também? Exatamente. Quando se trata de cores, às vezes as pessoas têm um pouco de medo de ousar, né? Mas não tem erro. A gente trabalhando com cores sóbrias, né, que trazem sofisticação, não tem erro, tanto numa casa como num espaço comercial. Aqui no caso foi a persiana em PVC na cor preta, que realmente a função é dar aquela quebrada naquela parede muito grande, né, e extensa. Gente, aqui do outro lado, invertendo um pouquinho a cena para vocês, nós temos vários espaços de atendimento que você comentou em um vão livre enorme. A gente precisa pensar em soluções arquitetônicas no momento também de decidir o que a gente vai ter de espaço. E temos aqui também algo que foi feito nesse espaço para conseguir atender tudo isso. Bastante vão livre, mas ao mesmo tempo também segredo na construção. Exatamente. Aqui, para resolver a questão funcional, né, que eu precisava de um espaço amplo para atender várias pessoas da empresa, a gente precisou quebrar algumas paredes, né? Essa aqui era uma residência
convencional. Então, para respeitar essa funcionalidade do espaço, a gente precisa preservar a estrutura, que no caso aqui existe uma coluna estrutural que precisou, né, ser preservada. A gente fez um reforço aqui acima do gesso para manter esse vão mais amplo. Como ficou lindo aqui, a gente olhando pensou que era um detalhe aqui, na verdade tem toda uma estrutura escondidinha, disfarçada ali por trás. E com relação a esse espaço aqui, a escolha do vidro, esse aqui é um vidro com mais detalhamento, bem interessante, pra gente fugir daquele vidro mais retinho, convencional, traz um estilo a mais. Exatamente, e aqui ele também tem uma função. Ali é a sala do financeiro, então a pessoa que trabalha ali, ela precisava de um pouquinho mais de privacidade. Então a gente preveu essa estrutura metálica, porém existe uma persiana, que quando ela precisa da privacidade, ela fecha. Então também é uma solução bacana, porque você tem a transparência ou não, depende do uso do espaço. E tudo seguindo o mesmo estilo aqui da decoração, tem uma certa unificação aqui entre os ambientes. É, exatamente, a questão da harmonia das cores, dos materiais, ele vai remetendo em todo o espaço, né, para chegar nesse ponto de equilíbrio. E o projeto de hoje está maravilhoso, tem muito ainda para mostrar para vocês. Vamos agora a um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho mostramos mais. Empreendimentos incomparáveis para viver bem. Em Itapema nós temos a combinação perfeita entre qualidade de vida e infraestrutura. Por isso que lá nós temos o lar dos principais empreendimentos da RS Câmer. Uma oportunidade que o Ratinho já aproveitou e agora mostra mais para vocês aí de casa. São muitas as coisas que podemos investir ao longo da vida. Alguns preferem investir em rentabilidade, assim podem colher os frutos das suas escolhas no futuro. Outros escolhem investir em conforto, vivendo com qualidade de vida, com tranquilidade, estando perto de tudo aquilo que sempre sonharam. E também existem as pessoas como nós que decidem investir em tudo isso ao mesmo tempo. ARS Câmer, um investimento para toda a vida. Faça como o Ratinho e garanta o seu apartamento dos sonhos. Para saber mais, é só acessar o site arscamer.com ou então as redes sociais oficiais que estão aqui na tela para você. E garanta já o seu apartamento em uma das regiões mais valorizadas do litoral catarinense. A RS Câmer, um investimento para toda a vida. E agora nós estamos aqui em um escritório que se adaptaria muito bem a um escritório residencial também. E por aqui já mudam alguns toques que fizeram toda a diferença. Exatamente, Fran. Aqui é uma dica muito bacana, porque o painel de madeira, ele é o mesmo que a gente encontra nos outros espaços. A única questão que aqui nós mudamos a tonalidade do móvel. Pode ver que ele já é um tom mais claro, a gente já trouxe mais o dourado e não o preto, né? E aqui a persiana já veio num tom bem mais claro. E a diferença que deu, né? Um ambiente muito mais iluminado, feminino e sofisticado. E para atender tudo isso, as poltronas aqui nesse espaço, como que a gente consegue equilibrar, aproveitar tudo sem ficar carregado ao mesmo tempo, ter uma circulação interessante? Exatamente, aqui a gente trabalhou já com as poltronas num formato mais orgânico, né? Elas trazem esse movimento, assim como o tapete, né? A mesa de centro também mais arredondada, para dar essa quebrada, né? Fazer essa harmonia no espaço, permitir a circulação mais harmoniosa, né? E os tecidos, a gente trabalhou com um linho num tom bem claro também, né? Fazendo, né, essa composição nessa palheta mais clara. E agora uma visão da parte oposta para vocês conseguirem visualizar esse ambiente como um todo. A parte da bancada aqui onde nós temos, é preciso pensar para que seja um ambiente onde nós tenhamos espaço e ao mesmo tempo elegante também, leve. Exatamente, aqui a gente tem esse mobiliário de apoio atrás da bancada, que é bem bacana você armazenar documentos, materiais, né, de escritório, e uma bancada ampla, né, confortável, né, para que permita o espaço de trabalho bem funcional. E aqui atrás da gente temos as lastras aplicadas
Essa aqui é uma dica bacana, né? Quer modernizar, trazer aquele toque de luxo também, investir uma peça assim? Exatamente. A lastra, ela é um porcelanato de grande formato, né? Ela traz muita sofisticação a qualquer ambiente, pode se aplicar numa cabeceira de cama, pode se fazer uma bancada na lastra. Aqui a gente trouxe na parede, né? Mas esse material é bem dinâmico e é uma dica muito legal para trabalhar aí em qualquer residência. E a iluminação por aqui que nós temos, que traz aquele charme, né? O pessoal observando, tem esse detalhe importante. Exatamente. Aqui a gente tem uma dica bem bacana. A gente tem a fita de LED aplicada de duas maneiras. Nesse painel nós temos a fita convencional escondida atrás de um painel de MDF, né? E já nas prateleiras a gente tem a fita LED na canaleta, que é uma solução bacana para quando você quer fazer essa iluminação indireta em prateleiras. Como ficou chique esse espaço, né, gente? E a parede aqui toda de painel ripado, antes você comentou sobre as portas ocultas, o que a gente tem aqui atrás também? Então, essa aqui é uma solução muito bacana, porque nesse painel a gente tem duas portas de correr. Aqui atrás, por exemplo, a gente tem um banheiro, né? Então você traz todo esse painel madeirado para o espaço e não fica aquela porta convencional, né? Você traz uma sofisticação e esconde o banheiro, mas, né, trazendo uma pegada bem moderna. Hoje várias dicas para vocês, uma prova de como um projeto ele consegue transformar completamente um espaço, é aquele toque que tudo é possível fazer então em uma residência. Às vezes o pessoal acaba pensando, aqui não tem jeito mais nesse caso. Tem. Não tem jeito, não existe, né? Na arquitetura de interiores tudo é possível. Esse aqui é um bom exemplo, né, do como pode se transformar um espaço. Com várias dicas interessantes que você pode ter na sua casa, na sua empresa. Realmente foi um resultado bem satisfatório aqui do nosso escritório nesse projeto. Obrigada pelas dicas, Suciane, pela participação com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta ainda falando sobre iluminação. Tem dicas com a Miriam Thiele, agora sobre iluminação para condomínios. Hoje, em vez da iluminação para casa, vamos falar sobre iluminação para condomínios. Conosco está a Miriam Thiele, ela que é Lighting Designer. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Miriam. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E por aqui nós temos a iluminação toda lá da Produtel. Agora a gente quer entender também mais das escolhas. Quando é um condomínio, um ambiente mais aberto, muda o tipo de produto que a gente vai usar aqui? Com certeza. A iluminação muda totalmente, né? Esse projeto eu fiz em parceria com a Produtel e a gente fez uma proposta para a entrada desse condomínio para valorizar a entrada, que é muito bonita, né? Antes essas palmeiras não eram valorizadas, elas eram muito escuras e a gente quis fazer com que elas aparecessem. Então quem está lá na rua consegue ver elas hoje aqui iluminadas, que antes ficava totalmente escura, né? E a entrada que ficou encantadora, é importante também avaliar, nesse ponto aqui eu tenho um arco, quero uma iluminação mais pontuada, pensar o que a gente quer destacar aqui nesse espaço? Sim, tem que ter um destaque, né? Porque antes, quem estava lá na rua, na frente, não enxergava a entrada do condomínio, né? Então era bem escura realmente, o arco não era iluminado. Aí a gente iluminou o arco, né? Que deu todo um charme, então quando você vê de longe, você já vê ela bem iluminada. Falando mais sobre os produtos da Produtel, temos as palmeiras que destacam essa iluminação. Ali nesse caso, qual produto em específico foi utilizado, Miriam? Então, nesse caso, como área externa, a gente tem que escolher bem o produto que a gente vai usar, porque vai ter chuva, pó, então tem que ser um produto realmente blindado, com IP alto, para não ter problemas. E como as palmeiras são altas, a luminária também ela tem que ser bem escolhida para dar esse efeito que ela está dando, né? Porque antes ela tinha uma iluminação que iluminava só a parte de baixo sem destacar, sem chegar a iluminação até o topo dela. E com essa luminária a gente conseguiu iluminar ela até em cima, mesmo as palmeiras mais altas. E muda o tipo da planta, muda essa iluminação também. Aqui nessa parte do meio, o que nós temos? Sim, nessa parte do meio já é outro tipo de luminária, porque são plantas mais baixas, né? Não precisa uma iluminação tão potente como das palmeiras, e a gente usou os refletores que você pode regular o facho dele. Agora, ali atrás da gente tem toda a parte da entrada do condomínio, que é esse portal.
Nesse caso, como que foi o teu projeto na hora de pensar como que eu vou iluminar esse arco para ficar harmonioso e bonito também? Sim. Ali a gente quis iluminar só o arco na parte de dentro mesmo, né? Então a gente também procurou uma luminária que pudesse regular para que a gente pudesse iluminar só essa parte de dentro mesmo, para dar essa sombra que ela está dando nas laterais. E com relação aos muros, também temos uma iluminação especial por aqui. Também. A iluminação desse muro, antes ela tinha uma luz muito fraquinha, que praticamente não se enxergava da rua que tinha um muro. Aí nós trocamos toda essa iluminação, são arandelas que estão iluminando para cima e para baixo, né, 2 fachos, e a gente conseguiu fazer esse efeito dela iluminando todo o pilar. Então quem vê de longe tem uma visão muito bonita, dá um efeito muito bonito no muro. Miriam, agora para quem está pensando em iluminar a área externa, a parte do jardim, qual que é o primeiro passo na hora de definir qual que é o tipo de iluminação? Entre em contato com um profissional, faça um planejamento, qual a melhor escolha nessa hora? Olha, a melhor escolha é você entrar em contato com um profissional para te ajudar nessa área, porque cada planta, cada iluminação, cada fachada tem um estudo diferente, né? Você tem que saber se a planta é muito alta, se ela é muito baixa, a fachada também ser muito alta. Então tem todo um estudo por trás disso para você ter um resultado final bom, né? E o investimento também faz toda a diferença nessa parte. E um produto de qualidade também é essencial. Exatamente. É uma peça que tem que durar tempos aqui. Tem que, porque a área externa é um pouco mais complicado. Então é desde da escolha da luminária até na hora da instalação você tem que ter um cuidado maior também. Miriam, muito obrigada pela participação com a gente aqui no programa, nos inspirando sempre com excelentes dicas. Obrigada, eu que agradeço. E para vocês que gostaram da proposta, lá no Instagram do Mais Casa Oficial, tem mais dos detalhes aqui da nossa produção de hoje e também dá para entrar em contato com a equipe da Produtel para conhecer mais sobre os produtos, tirar todas as dúvidas. QR Code, telefone de contato aqui na tela para vocês. Você trabalha em home office? Já pensou em ter um escritório em casa? Esse é o tema agora do programa. Estamos com o arquiteto Leonardo Matti. Leonardo, já começa contando pra gente qual é o estilo que nós temos aqui nesse espaço. Como na maioria dos projetos, um estilo moderno, um estilo contemporâneo. Esse aqui ele segue todo o estilo da residência em si, então a gente trouxe o mesmo estilo da casa para a parte de home office também. E é um escritório bem sofisticado, tons mais escuros, já começando apresentando aqui a parte da bancada, a mesa do escritório. Aqui é um espaço que daria para receber algum convidado também, se torna mais versátil essa alternativa aqui para quem tem mais espaço, né? Sim. Esse cliente ele é um empresário, então ele tinha essa necessidade do home office. Às vezes ele tem até mesmo reuniões em casa, enfim. Então a gente criou esse espacinho específico para ele, onde ele tem a bancada de trabalho, podendo ter também poltrona, enfim, um espacinho para receber alguém para uma reunião mais íntima, alguma coisa nesse sentido. Então aqui a gente trabalhou uma bancada em marcenaria, né, uma bancada preta com um pé de metal, né? Então, ripado também, que é presente em vários projetos que eu faço. E esse ripado aqui é bem interessante, inclusive como alternativa para algumas soluções aqui nesse espaço. A gente tem um exemplo? Sim, esse espaço a gente tinha alguns painéis de controle elétrico da casa, né? Então a gente criou o painel ripado justamente para a gente conseguir esconder um pouquinho esses painéis, porque geralmente é uma coisa não muito agradável visualmente falando. Então o painel ripado ele serve também para decoração e a gente consegue também esconder esses itens que a gente não quer que apareça. Agora sobre os detalhes aqui da parte de marcenaria do escritório, nessa parte de trás aqui, o que você criou para deixar mais elegante também desse espaço? Para essa parte de trás nós temos bastante armário, né? Então tem espaço para guardar livros, para guardar, enfim, documentos, temos gavetas, tem bastante espaço de armazenamento. Como é um home office, geralmente o home office a pessoa não precisa guardar muito documento, muita coisa, né? Mas mesmo assim é sempre interessante ter aquele espacinho para ter onde guardar caso seja necessário. Agora, para quem está nos acompanhando, normalmente o pessoal, tem um quarto sobrando ou um espaço extra em casa, dá para aproveitar a marcenaria para criar o seu home office. Hoje a gente pode dizer em praticamente qualquer espaço em casa? Sim, hoje qualquer espaço ele pode se tornar um home office, né? Principalmente depois da pandemia, né? Nós vimos dessa situação de pandemia, onde se intensificou a atividade em casa, né? Atividade comercial em casa.
E foi daí aonde que o pessoal começou a aproveitar qualquer cantinho que tinha em casa, né, chamou lá a marcenaria para fazer aquele móvelzinho sob medida, principalmente em espaços pequenos, né? A marcenaria é sempre muito bom para poder fazer um aproveitamento geral. E qualquer cantinho, não independentemente, às vezes eu já fiz escritórios, já fiz home office embaixo de escada, em fundos de corredor, né? Então, aquele espacinho que você considera perdido, a gente consegue aproveitar. Ótimas dicas hoje. Obrigada pela participação mais uma vez, Leonardo. De nada, Fran. Sempre um prazer compartilhar as ideias, né, inspirações com vocês. A gente espera que vocês também consigam adaptar os espaços aí da sua casa para criar a estação de trabalho e home office perfeito. Dicas maravilhosas para você transformar o seu projeto na edição de hoje, mas o nosso programa vai ficando por aqui. Fica a dica para você. Quer rever algum detalhe? Já acessa nosso Instagram, nosso Facebook, Mais Casa Oficial. Você pode trocar uma ideia com a nossa equipe por lá e também sugerir o tipo de conteúdo que você gostaria de acompanhar aqui no programa. Uma edição exclusiva, hoje falamos mais sobre escritórios, projetos de condomínios e na semana que vem também tem muita coisa esperando por vocês. Aqui embaixo, acessando o QR Code, é só apontar a câmera do seu celular. Já aproveita o fim de semana para maratonar conteúdos de arquitetura, decoração, projetos belíssimos para vocês. Nos vemos sábado que vem. Um excelente fim de semana. Até lá! Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. ARS Câmera, um investimento para toda a vida.